Muito bem. Você que assistiu às duas primeiras falas a respeito de cálculos químicos, eu agora vou te apresentar para você um exercício que eu vou chamá-lo de exercício modelo, onde nós vamos resumir todas as informações vistas, anteriormente. Estou considerando aqui a substância NH3. Confere? Pode ser chamada de amônia, gás amoníaco, aí muda de autor para autor, mas o importante é a fórmula com a qual a gente vai trabalhar. Primeiro detalhe importante, que é o seguinte: conforme a massa atômica de cada elemento, nitrogênio 14, hidrogênio igual a 1, a massa molar do NH3 é exatamente igual a 17. 14 do nitrogênio, hidrogênio 1 vezes 3, 3, com 14, 17 grama por mol. Ok? Detalhe de extrema importância. Às vezes o aluno encontra uma relativa dificuldade com cálculo químico, porque ele omite a unidade a que se refere o assunto. Então, na hora que tem que interpretar para fazer um cálculo, alguma coisa similar, até mesmo na estequiometria, envolvendo reação, ele vai encontrar dificuldade. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é o seguinte, tá? É que quando eu falo que a massa molar do NH3 é igual a 17 gramas por mol, a gente quer dizer o seguinte: toda vez que você tiver um mol do NH3, confere, você vai ter aqui uma massa equivalente a 17 gramas de NH3. Só que agora eu quero passar para você uma ideia mais abrangente das interpretações em cima desse tal de mol, né? Porque mol pode ser fundamentalmente 4 coisas para a gente. Mol pode ser massa, pode ser volume, pode ser quantidade de moléculas, pode ser quantidade de átomos. Então, essa é a ideia que eu quero passar agora para você. Então, vamos comigo aqui, tá? Então, puxando aqui, se nós temos um mol do NH3, confere? Se nós temos um mol do NH3, olha a nossa sentença matemática aqui. A gente vai ter uma massa de 17 gramas de NH3. Confere? Se nós temos um mol do NH3, nós vamos ter um volume de 22,4 litros do NH3. Confere? Lembrando que quando eu me refiro a essa situação, estamos considerando que estaremos trabalhando dentro da CNTP para que o volume seja o chamado volume molar, a constante 22,4 litros. E agora, fechando essa primeira parte da sentença. Se nós temos um mol de NH3, e o NH3 é molécula que é formada por átomos de elementos diferentes, e se nós temos um mol, aqui nós vamos ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de NH3. Então, veja você que na hora que eu me refiro ao mol do NH3, eu estou falando fundamentalmente em massa, em volume e quantidade de moléculas, ok? Vamos agora brincar com isso aí, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que a gente tenha 11... Deixa eu fazer uma ressalva aqui para você se localizar bem, né? Se você estiver aí copiando. Vamos supor que eu te passe essa informação, né? Ó, nós temos 11,2 litros de NH3. Aí vem uma série de questionamentos, né? Quantas moléculas que a gente vai ter? Que massa que a gente tem? Qual o número de mols? Então, se você entendeu o significado, né, da interpretação do número de mol,
você fecha isso aqui com toda tranquilidade. Me ajuda aqui. Se você tem 11,2 litros de NH3, é claro que você vai ter meio mol do NH3. Simples assim. Como? Uai, se 22,4 litros corresponde a 1 mol, 11,2 vai corresponder à metade. Beleza. Vamos mais. Se você tem 11,2 litros, você tem meio mol, então você vai ter 8,5 gramas. Você vai ter 8,5 gramas do NH3. Por quê? Porque é meio mol. Consequentemente, se você tem meio mol, qual vai ser o número de moléculas? A metade, né? Se o mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, meio mol vai ter 3 vezes 10 a 23 moléculas de NH3. Então veja você que quando a gente tem essa situação, você pode brincar com as interpretações. Ora é massa, ora é volume, ora é número de mols, ora é número de moléculas e outras coisas que virão mais adiante. Uma outra situação que eu vou colocar para você. Vamos supor o seguinte, né? Que a gente tenha 34 gramas de NH3. Essa é a informação básica agora. Né? De forma aleatória, vamos considerar essa massa aí do NH3. Aí vem o primeiro questionamento. Bom, se nós temos 34 gramas de NH3, quantos mols que a gente vai ter? Vamos fazer a comparação com a primeira linha. Se 17 gramas corresponde a 1 mol, 34 gramas é o dobro, vai corresponder a 2 mols do NH3. Conferido? E, consequentemente, se nós temos 2 mols, que volume que a gente vai ter? Se fosse 1 mol, seria 22,4 litros, né? 2 mols, 44,8 litros de NH3. E, por fim, podemos determinar a quantidade de moléculas do nosso NH3. Se são 2 mols, o número de moléculas vai ser o dobro aqui, ó. Porque se 1 mol tem 6 vezes 10, 23 moléculas, 2 mols vai ter 12 vezes 10 elevado a 23. Confere? E aqui eu já quero fazer uma ressalva. Você pode usar a linguagem científica. Então você colocaria 1,2 vezes 10 elevado a 24 moléculas do NH3. E para fechar, né, essa nossa brincadeira, vamos supor o seguinte, que nós temos 6 vezes 10 elevado a 24, cuidado com o número aí, moléculas do NH3. Agora, essa é a informação básica com a qual vamos trabalhar. Muito bem. Se nós temos esse montão de moléculas, que volume que a gente tem, que massa que a gente tem e quantos mols que a gente vai ter? Vamos para o nosso básico. Se fosse 6 vezes 10 a 23, seria 1 mol. Mas como é 6 vezes 10 a 24, olha aqui, a gente tem 10 vezes mais. Então, esse montão de moléculas de NH3 está correspondendo a 10 mols do NH3. Ok? Se nós temos 10 mols do NH3, que massa que a gente vai ter? Se fosse 1 mol, seriam 17 gramas, 10 mols, 170 gramas do NH3. Confere? E como consequência, o volume. Se fosse 1 mol, 22,4 litros, 10 mols,
222,4 litros do nosso NH3. E aí você vai fazendo uma jogada. Com mol você acha o resto, com o volume você acha os demais, e assim você vai fixando e aprofundando aí, no caso, né, o seu conhecimento básico para trabalhar qualquer tipo de estequiometria que possa aparecer. Ok? Se você chegou até o final, dê o seu like, se inscreva e compartilhe.